Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Como de costume, não vou tomar muito seu tempo, curte, compartilha, comenta, porque você já viu muito episódio por aqui, você sabe que é episódios relevantes, com muita informação, muito conhecimento, e nós sempre trouxemos para cá grandes players do mercado imobiliário, seja da área de construção, seja da área de marketing, direito imobiliário, engenharia, enfim, uma infinidade. Afinal, o mercado imobiliário é uma engrenagem e conta com vários setores, várias etapas, que muitas vezes a gente não para nem para perceber. Mas nós também trouxemos para cá grandes vendedores, grandes empresários da região para dar uma aula para gente. E você sabe, eu sempre sento aqui e trago muita informação, mas eu também, como corretora, aprendo com cada entrevistado. O entrevistado de hoje, o cara veio com tudo nesse mercado imobiliário aqui de Brusque, indo contra a maré. Isso é digno de ser aplaudido de pé e do contra-maré do que a grande maioria faz, que é construir para vender. O Carlos, da Rosso Empreendimentos, faz ao contrário. Ele constrói para o cliente de acordo com a necessidade e principalmente os sonhos daquele cliente. E é justamente por isso que o Carlos está aqui comigo hoje. Carlos, muito obrigada por ter topado participar aqui do podcast. A gente já pôde conversar algumas vezes, a gente quase negociou aí com o cliente, não deu certo, mas nessa conversa que eu tive contigo já deu de entender e ver muito a tua metodologia, a tua forma de trabalho, o cuidado que você tem com cada cliente que tu atende. E é por isso que você está aqui hoje na mesa do Pod Imóveis para contar um pouquinho mais da tua história, da história de sucesso que vem se transformando a construtora. E é um prazer te ter por aqui, meu amigo. Olá, Jéssica, olá, audiência. Agradeço o convite, né, da Jéssica aqui. É um prazer enorme estar aqui, realmente. É um convite até um pouco surpreendente, assim, pegou a gente de surpresa, assim, né? Mas é muito legal, é realmente satisfatório estar aqui, saber que realmente isso é o resultado do nosso trabalho e também da confiança que a gente está gerando no pessoal. Um trabalho muito bem feito, né, Carlos? E me conta, como que começou essa jornada? Da onde que surgiu essa tua ideia? Como que começou? Gente, só um detalhe, tá? Eu vou falar porque aqui a gente tem... É italiano também, tu, né? É. 2 italianos na mesa, dói no coração falar Rosso Empreendimentos, mas é Rosso Empreendimentos, certo? Exatamente. Como que surgiu a empresa? Da onde que veio essa tua visão? Quem que é o Carlos e como que surgiu esse feeling de construir sob medida realmente para o que o cliente quer, Carlos? Então, a Rosso, ela surgiu há alguns anos, né? Ela tem como sociedade eu e a minha irmã, a gente também é sócio na nossa outra empresa também, que é uma indústria há tempo aqui da cidade, né? Então, a gente veio com essa empresa e a gente teve essa vontade de ter uma construtora. Já conversamos muitos anos sobre isso e tudo mais, até pela parte da minha faculdade de ser engenharia civil também, né? É mesmo? Não sabia. A minha irmã tem formação em Direito, então juntamos aí as nossas ideias do que a gente tem conhecimento. E claro, de estar administrando o negócio, que a gestão do negócio realmente que é a nossa profissão, né? A gente é gestor de negócio, independente de qual que ele seja, né? Uhum. Mas claro, a parte da construtora, assim, sempre foi um sonho muito grande, a gente já trabalhava no meio, assim, e a gente surgiu fazendo o que todo mundo fazia, porque a gente queria entender o mercado, né? Justo. Mas a gente já foi por um caminho um pouco diferente, que era fazer as casas mais do médio e alto padrão, que não estavam tanta mercado quanto a isso. Hoje já está bem mais fomentado esse mercado, né? A gente começou fazendo, né, o padrão, vendendo uma casa pronta nossa, mas após a primeira casa surgiu a demanda de um cliente que queria comprar aquela casa, e aí a gente falou para ele, não, vamos fazer a casa do teu jeito. E aí foi ali que foi plantada essa sementinha, e aí a gente ia fazer uma casa do nosso jeito e vender para ele. Ele falou, não, mas faz uma do jeito que eu quero. Aí a gente... Não, peraí, aí eu parei para estudar o mercado, como é que seria essa ideia e tudo mais, e a gente montou esse planejamento de como seria isso, né? Uhum. Não tem como fazer isso só porque o cliente quis, e como que seria... Tem que fechar, ser interessante para ti também. Exatamente, e como seria modulado esse negócio, até porque como é que a gente vai fazer o cliente
fechar um negócio de uma casa que ele não tem ainda, e é todos esses trâmites assim, né? Então, até por isso que a gente teve assim um cuidado em planejar isso muito bem, e aí foi uma coisa que a gente colocou em prática após isso, né? Então, a gente criou todo um planejamento de como construir para vender, e foi aí que construir a casa do jeito da pessoa, exclusiva para a pessoa, no local que a pessoa quer, né? Então, isso tudo a gente fez e colocou uma metodologia de como funciona. Claro que nesse meio teve momentos que a gente teve que alterar alguma coisa ou outra, porque é realmente normal. De aprendizado, como a gente conversou antes, o feito é melhor que o perfeito, Justo. né? E foi assim que a gente foi desenvolvendo isso para realmente fazer a casa com exclusividade. Exclusividade hoje é uma palavra que está muito em uso, né? Sim. Mas a exclusividade é tu fazer, a essência dessa palavra é tu fazer aquilo exclusivo para a pessoa. E nada mais exclusivo tu fazer o que tu quer, do jeito que tu quer, o projeto que atenda a demanda, cada detalhe para a pessoa, né? Mas quando vocês começaram, primeiro vocês construíram uma casa de acordo com o gosto de vocês? Não, isso daqui tá legal, tá bacana, vai vender. E aí depois que vocês entraram nesse oceano azul, porque realmente em Brusque hoje vocês são referência. Eu não me recordo de ter uma empresa... Eu estou há 7 anos no mercado, mas uma empresa que eu digo assim, cara, eu tenho um cliente que ele quer construir do jeito dele uma construção de alto padrão, aonde eu tenha uma empresa por trás que cuide de tudo para mim, projeto arquitetônico, terreno, enfim, esse acompanhamento que a gente já conversou uma vez, que tu tem muito cuidado. Eu vejo que vocês estão realmente num oceano azul, porque realmente, primeiro, todo mundo constrói para depois vender. Sim. Né? Então, tem essa entrada. Primeiro, então, vocês fizeram isso, construíram uma casa e depois... Sim, a nossa ideia sempre não foi seguir a tendência do mercado, né? Até a necessária, né? Que muitos consultores estão fazendo e fizeram na época também. Foi fazer uma coisa um pouco diferente, né? E para entender, para aprender também, a gente tem que aprender. Então, a gente não ia utilizar também nenhum cliente de cobaia, vamos dizer assim, né? Mas depois dessa ideia que foi fomentada, a gente olhou para o mercado e a gente pensou justamente nisso. Esse oceano azul no sentido de o quê? Hoje nós não temos uma empresa que faça isso, realmente faça esse acompanhamento todo e tem uma responsabilidade civil e tudo mais sobre tudo, né? Tem bons construtores na cidade, mas são pessoas físicas normalmente. Às vezes é um empreiteiro que só vai lá, ó, tá aqui a minha casa, eu quero que tu execute para mim. Exatamente. É diferente, né? A metodologia de trabalho de vocês, ela é muito mais detalhada, né? Exatamente. Hoje, assim, a gente até tem vários corretores que conhecem o nosso trabalho, né? A gente deixa bem claro para o corretor, assim, o teu link, o teu trabalho tem que ser o quê? Tu trazer o cliente para nós e aqui a gente vai desenvolver todo o processo com o cliente, porque é muito mais de transmitir a confiança que vocês têm no nosso trabalho e aí, daqui para frente, o corretor nem precisa participar de todo o processo, porque a gente sabe como é que é corrido a vida, tem vários clientes e a gente fala pro cliente, mas a gente nem tá mais conversando tanto, né? Ele fala, não, fica tranquilo que tá tudo certo. O teu trabalho é só trazer o cliente. Eu não conhecia esse cliente, tu que tem essa conexão. Então, trazer esse cliente com essa tua confiança no nosso trabalho é realmente importante, né? E hoje, no começo aqui da nossa conversa, tu comentou que tu fez todo um estudo de uma forma de trabalho, hoje uma metodologia. Por exemplo, eu, Jéssica, trouxe um cliente pro Carlos. Carlos, estou com um cliente. Às vezes ele já tem o terreno. Sim. Tá aqui, eles querem construir uma casa. O que a Rotsu Empreendimento cuida a partir do momento que eu trago o cliente? Assim, qual que é vamos dizer assim, o passo a passo desse projeto, dessa execução que tu toca com o cliente? Tu tem o arquitetônico, tu tem tu tem arquitetos, como que funciona essa prestação de serviço da Rotsu, que vai muito além do que só construir como uma empreiteira? Sim. Quando chega o cliente para nós, né, a primeira coisa é adequar o que ele está sonhando com realmente ele pode pagar. Que isso é uma coisa um pouco difícil, assim. Eu sei que todos nós queremos sonhos grandes, né? É melhor sonhar grande do que pequeno, custa o mesmo, né? Mas realmente a gente precisa tá adequando esse sonho né, realmente ao tamanho do que a pessoa pode pagar e tá mostrando para ela o que dá e não dá para fazer. Então, a gente é muito claro nessa primeira conversa para entender. Se a pessoa tem um terreno, a gente já parte para a parte de pensar em projetos e tudo mais. Se não, a gente primeiro tem que achar um terreno para encontrar toda a ideia, mas dá para formar um negócio mesmo antes de ter um terreno, né? Então, vamos lá, dando um exemplo como é que funciona primeiro com o terreno, né? O cliente tem
tem o terreno dele, ele vai vir, vai dar as informações e tudo mais, e ele vai passar o que ele tem de ideia, né, em relação a sonho e consegue ter de valores ou de créditos ou algo do tipo, né? E aí a gente vai, com isso a gente vai formando o que a gente pode construir ali em cima. Por exemplo, tem 3 filhos, aí tem que ser uma casa com 4 quartos, e a gente pensa nessa planta e a gente pensa também no que ele gosta, porque a gente não vai fazer uma planta do que a gente gosta. Então, a partir do que ele gosta, eu tenho um arquiteto para cada estilo do que a gente vai fazer. Um projeto é moderno, então eu tenho um arquiteto para moderno. Tem um projeto que ele é neoclássico, tem um arquiteto para neoclássico. Então, assim, esse cliente, a gente já consegue ter essa tranquilidade. A gente vai dar um projeto e isso eu digo para todos os clientes. Não importa quantas vezes a gente vai precisar mudar. Esse projeto ele vai ser refeito até ficar do jeito que tu quer seja feito, entende? Então, as nossas negociações, elas são feitas antes de projeto. Então, como que eu vou comprar uma casa se eu não vi a casa, se eu não sei como é que vai ser o projeto? Então, com isso, a gente criou o quê? A gente faz um briefing para o cliente de tudo que vai nessa casa. A gente mostra detalhe por detalhe, assim, até o preço do sanitário que vai. Isso tá bem claro ali. Então, se para ele for relevante o preço maior de sanitário, a gente vai colocar isso na negociação, um preço maior de sanitário. Então, a gente bota detalhe por detalhe. A metragem de pedras na casa, a quantidade que vai, se vai forro de madeira, forro de gesso, N detalhes assim, é uma lista gigante de detalhes que a gente bota, luminotécnico e tal. Então tudo isso a gente bota para quê? Para que o cliente ele saiba o que ele está comprando. Mas como é que vai ser colocado? Onde é que vai ser colocado isso? Vai ser colocado na casa dessa metragem que a gente falou aqui, nesse terreno aqui, e pode ter intempéries que a gente não consegue calcular antes, que por exemplo, a parte do terreno, né, a parte da fundação e tudo mais, então a gente coloca sempre assim, avaliar o estudo do solo também, que é uma coisa que a gente faz em todas as obras, porque a segurança para nós é a parte mais importante, né? A parte de engenharia, a gente tem assim uma equipe que é realmente preocupada em entregar para o cliente algo seguro, que a gente não tenha qualquer problema no resto da vida dele, que ele mora ali, seja a casa definitiva dele, né? Então, quando o cliente vem, a gente define esses pontos, a gente consegue fazer isso, e realmente o cliente tem a intenção de continuar com a conversa. Então, aí a gente vai para o próximo passo, que é o quê? A parte de negociação. Aí a gente tem algumas formas de negociação, então depende muito do momento. A gente tem outros projetos futuros pensando para a construtora, então em alguns momentos a nossa disponibilidade de fluxo de caixa para esse tipo de negociação, ele está um pouco maior, um pouco menor, e às vezes a gente está utilizando para outros negócios que a gente usa dessa forma, né? Que é, por exemplo, alguns que a gente pega uma entrada e financia no final, outros que a gente pega uma permuta e financia o restante. Então, tem outros que a gente faz o financiamento da caixa, que é o terreno mais construção. Terreno mais construção ou só construção, né? E aí, até nessa parte da caixa, é uma coisa muito burocrática, e o pessoal fica, meu Deus, mas é muita burocracia, vou ter que cuidar disso tudo. Não, assim, hoje a gente tem equipe que cuida disso tudo. Então, assim, a pessoa, ela tem o trabalho de ter o crédito, assim. Então, hoje, assim, até a assinatura de contratos que não são necessários ir até o cartório, a gente vai até a pessoa, a gente faz tudo, assim, para a pessoa não ter que sair do seu trabalho, do seu dia a dia, que é onde ela gera renda, porque ela vai lá fazer uma obra. Todo mundo acha que sabe fazer uma obra até fazer que se incomodar, né? Então, assim, pode ser que a pessoa vá fazer uma boa obra, consiga ter tudo certo, mas não é o que acontece normalmente. Então, as pessoas têm muito problema quanto a isso, e realmente o tempo, assim, dedicado a isso, né? Então, quando o teu foco sai da tua empresa, ou do teu negócio, ou da tua profissão, a gente sabe que vai cair o rendimento, vai cair até o teu ganho, muitas vezes. Então, não é a ideia. A ideia é foque lá, né? Teve até uma conversa onde com o cliente foi assim, foca no seu trabalho que a gente cuida do resto. Então a gente pega ele pela mão nessa parte, não, fechamos a negociação, fechou tudo certo, então beleza, bateu o martelo, assinamos o contrato, e aí nesse contrato já vem o quê? O prazo até que a gente vai fazer a casa. Então assim, ali naquela hora já está definido o prazo, porque a gente já sabe o que vai ser feito, a gente já sabe como é que vai ser feito, a gente sabe o tamanho da casa e tudo mais, onde que vai ser feito. Então, quando tem isso tudo pronto, a gente consegue dizer para ele, eu sempre coloco o prazo pós-projeto, porque projeto a pessoa pode mudar tantas vezes que ela quiser, então às vezes a pessoa quer mudar tantas vezes que a gente fala, não, então vamos deixar esse prazo um pouco após o projeto, que a nossa equipe de projeto tem um tempo padrão, né, normal de todo projetista, mas a partir dali que ela faz as mudanças, ela tem essa liberdade, né? Não, mas o meu tempo eu não fico apertando, precisamos acelerar, não, vai com tempo, vai com calma, vamos fazer o projeto, porque o projeto é o nosso espelho. A gente precisa do projeto para seguir todo o passo a passo. Então, aí a gente vai para a nossa metodologia construtiva e tudo mais, que são os próximos passos, né? Eu acho que assim, Carlos, o mais interessante é que vocês vieram para quebrar um paradigma que existe, me fugiu aqui a palavra, mas é como se fosse
não é um dialeto antigo, mas, por exemplo, quando você diz assim, eu tô pensando em começar a construir, a pessoa já se arrepia inteira, né? Que fala assim, meu Deus, construir casa é só dor de cabeça, tu se prepara para 300 mil e sai 800. Mas por quê? Porque você não tem um profissional por trás que vai te entregar tudo completo. Como tu falou, a gente vai gastar tanto de pedra aqui, tu tem essas opções de pedra, essa pedra vai aqui, o teu vaso sanitário é desse valor que a gente colocou no teu orçamento? Não, muitas vezes a gente pega uma pessoa, os mais antigos têm esse costume, eu conheço tal pedreiro que faz a casa. Aí faz de qualquer jeito, tu tá pagando, mas tu não sabe o que tu tá pagando, tu acordou um prazo, mas aquele prazo se estende. Por quê? Porque não foi organizado e completo desde o início. E é o que eu sempre falo, se tu começa errado, tu vai errado até o final. Sim. Então é melhor tu planejar de forma correta lá no início, que aí tu não tem essa dor de cabeça, essa crença de construir uma casa é me dar dor de cabeça. Isso realmente é até um desafio, muitas vezes, que a gente enfrenta, né? Mas, claro, que quando eles entram no nosso escritório, vê que a gente tem uma estrutura, a gente tem um método de trabalho, a gente mostra como a gente faz as coisas assim, a gente dá uma tranquilidade maior para os clientes. Não que a gente nunca tenha cometido nenhum erro, que isso todo mundo comete, né? Mas a gente jamais deixou um cliente desamparado, né? Então, assim, eu tenho que voltar 10 vezes para fazer, a gente vai voltar, porque isso é uma questão de índole, que é muito mais só do que a construção e o lucro e o negócio em si, né? Mas, assim, claro, é um processo que a gente pensa, né, na parte arquitetônica, que é bonita também, mas uma parte que são várias partes importantes, que a gente faz estudo geológico, estudo de posição solar, então a gente faz projeto elétrico, luminotécnico, projeto estrutural. Então, assim, a gente teve um caso bem recente que a gente fez uma estrutura de uma casa, de um prédio de 5 andares de uma casa, numa residência. Ô, louco! Porque o solo, ele era um solo que a 13 metros ele tinha ele tinha uma base de fixação melhor, né? E o resto era muito, muito instável, né? Então a gente teve que fazer realmente uma estrutura gigantesca lá, investir um monte debaixo da terra, botamos dinheiro debaixo da terra. Mas pra quê? Porque segurança é a coisa mais importante, não tem o que fazer, a gente tem que dar segurança para o nosso cliente, que ele sabe que ele vai morar na casa dele, o resto da vida não vai ter qualquer problema. Então, assim, isso tudo é importante estar falando, porque a pessoa, ela deve ter visto N problemas e N casas, todas as casas que a gente olha assim, a gente vê problemas, e a gente sabe que isso acontece, então a gente tenta o quê? O máximo possível evitar esses problemas, e quando a gente comete um erro, a gente, não vamos arrumar esse erro, e no próximo não pode acontecer, e assim por diante. Então a nossa equipe está também bem engajada nisso também. E a gente também tem um acompanhamento, assim, não só da equipe de obra, assim, apesar de a gente ter equipes de obra muito boas hoje, né? A gente tem um acompanhamento, assim, diário de engenheiros todos os dias, fotografando, medindo, assim, olhando se o padrão está sendo seguido construtivo. Então, assim, independente se eu tô aqui ou não tô, tem alguém com meus olhos lá e comunicando tudo isso, né? Então, realmente, assim, dá uma segurança total pro cliente, assim, que, não, peraí, é tudo que eu queria, assim, é do jeito que eu queria. Então, a gente, como coloca tudo isso em contrato e apresenta toda essa solução pro cliente, hoje fica muito mais fácil também, né? E também até para essa parte, principalmente hoje de caixa, hoje que o pessoal realmente ainda tem muita dificuldade e um pouco de medo, né? Por causa de ser dificultoso, a gente já auxilia em tudo. Então, assim, o cliente não tem que ficar fazendo medições. Hoje a gente faz tudo para ele. Então, a gente trouxe a solução. A gente foi achando os problemas e trazendo soluções. Então, essa é a nossa ideia. O valor do nosso trabalho sempre está na solução de problemas. Né? Então, é isso que eu a gente até faz. lembro de uma casa que eu fui ver de vocês, que vocês estavam construindo para um cliente, ali na Guabiruba. Acho que já faz uns 2, 3 anos, no loteamento do Stangreba, eu acho que era, não lembro. Eu acho que eu sei qual que é que a gente foi lá. E aí eu lembro que tu falou assim, Jéssica, eu lembro que o cliente queria uma pele de vidro, não lembro o que era, e a gente fez um estudo de posição solar, que a gente, mudou o closet, era para um lado, colocou no outro, para colocar a banheira dele com uma vista do pôr do sol. Olha o cuidado que vocês tiveram em relação a isso, que vai muito além do que só 1 metro quadrado.
Claro, com certeza. É que assim, olhar realmente para o que o cliente precisa. A gente olha para o dia a dia do cliente. A gente, assim, quando a conversa dos nossos arquitetos com o cliente, assim, é interessante ver que ele faz perguntas pessoais, assim, né? Aham. Como é que é o teu dia a dia? Como é que teus filhos fazem isso, fazem aquilo? Aí a pessoa olha, pô, por que tá me perguntando isso? Mas tudo tem um motivo. Porque a gente coloca até nos nossos serviços, o quê? Humanização de projeto. Porque o projeto de uma casa, ele tem feita exclusivamente para a pessoa, elas têm que atender a demanda do dia a dia da pessoa. Então, tem pessoas que têm problemas, por exemplo, eu comi em banqueta a minha vida toda, né? Eu tomei café, almoço aqui, eu não quero banqueta na minha casa. Mas eu só quero pro café da manhã agora, vou deixar aqui, mas eu preciso de um espaço para minha mesa, porque eu quero sentar na minha mesa. Então, tem N demandas diferentes que a gente pensa no dia a dia das pessoas. Não, mas é fácil ter a banqueta para manhã com as crianças, aquela coisa, mas eu preciso da mesa, porque a mesa eu fui criado assim, então a gente tem aquela coisa, e a gente quer ter espaço de terreno e N coisas que a gente ouve o cliente e faz realmente ser útil para o dia a dia dele, da família dele. Então, assim, muitas vezes o cliente, quando ele traz assim, as demandas, ele está projetando o sonho e a infância dele, muitas vezes, que ele viveu, que hoje dificilmente a gente tem essa possibilidade, né? Ali nesse sonho, né? Então, teve clientes assim que deram a mão pra mim, olha, Carlos, tô botando todo o dinheiro que eu guardei minha vida toda na tua mão. Aí na hora a gente, poxa, que responsa, né? Mas a gente, com muita confiança no nosso trabalho, eu dei a mão e falei pra ele, então tu botou a mão do cara certo, olha né? só. Então, esse que a gente passa pros nossos clientes, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando a nossa forma de trabalhar, de construir, de atender também. E tinha até uma máxima, assim, né, que foi até uma das coisas que a gente pensou também quando começou a construtora, foi no quê? Eu fui adquirir um apartamento aqui na cidade há alguns anos, né, e antes até de estar com a construtora alguns anos antes, e eu fui muito mal atendido pelo dono da construtora. E ele tinha muitos empreendimentos, eu pensei assim, nossa, se esse cara atende as pessoas assim, imagina se atender bem, né? E assim, o comercial, assim, sempre foi uma paixão minha, tanto é que na outra empresa é a minha parte, assim, atendo todos os clientes, assim, e o relacionamento. Então, assim, hoje, todos os meus clientes, eu encontrar ele na rua, eu vou dar um abraço, eu vou conversar e tudo mais. Tem clientes que a gente volta a se conversar vez ou outra, assim, então os clientes, assim, se tornam amigos nossos. Então, assim, sabe aquela coisa que no final o construtor, o empreiteiro tá brigado com o dono da obra e ninguém mais se fala? Isso não é o que a gente... Que manda embora, eu não quero mais ver esse cara exatamente. aqui. Mesmo que tenha problemas, assim, que pode acontecer problemas. Não, tivemos um problema aqui. Não, fica tranquilo. Eu vou resolver esse problema. Eu, pessoalmente, vou resolver o problema. Nem que eu tenha que ir lá fazer. Não acontece, não teve isso ainda. Mas a gente resolve os problemas. Então, isso realmente é uma coisa que a gente carrega, assim, ao longo do tempo, de estar melhorando o atendimento aos nossos clientes, né? Até porque, né, principalmente nesse nicho de casas de alto padrão, de casas sob medida, o atendimento também conta muito. E aí eu começo a pensar assim, que foi o que a gente conversou fora das câmeras antes de começar o podcast. A gente precisa entregar relevância para essa pessoa. Antes de ser interesseiro, passar a informação, ser interessado sobre aquela pessoa, né? E eu vejo o cuidado que tu tens em relação a isso. O que eu posso fazer para economizar o tempo daquele meu cliente? Porque tu já sabe, como um bom comercial que tu tem, que esse cara muitas vezes é um dono de empresa, é um empresário, ele não tem tempo para ficar correndo atrás de piso, pedreiro, massa e sei lá o quê. Então, poxa, tu já teve um feeling que talvez tu nem percebeu, mas que tipo assim, tu já entrou com um feeling de fazer diferente para esse cara e o cara te abraça literalmente. Porque não, deixa com o Carlos que ele resolve tudo para mim. Sim. Então, assim, a gente tem essa solução geral, assim, e até essa parte realmente, não, vou ter que escolher piso, essas coisas, a gente tem tudo, né? Tem tudo, a gente consegue levar pro cliente, não, eu quero levar, que tragam até mim aqui as amostras pra eu ver aqui na minha frente, porque a gente tem de padrão de projeto, mas a gente leva ele, assim, se ele precisa, tem essa demanda, mas tem gente que, tem muitos clientes, não tem problema, eu dou uma passadinha lá, né, no momento, e a gente consegue estar lá. Então, isso tudo a gente tenta, assim, o máximo possível, estar próximo do cliente, estar conversando, estar entendendo, e sempre trazendo também as demandas dele, porque muitas vezes a parte, assim, da exclusividade, ela chega durante a obra também. Então, a gente está construindo e o cliente olha, nossa, no projeto ficou desse jeito, eu pensei desse jeito, mas olhando aqui,
eu acho que a gente poderia adicionar mais alguma coisa, mexer mais alguma coisa, e aí a gente consegue também fazer isso, que é uma coisa mais difícil de fazer. Então a gente faz o quê? Adendo em contrato em relação a tempo e também o que vai ser feito, né? E até valores também. Mas a gente precisa o quê? A gente também não vai pegar, não, a gente precisa fazer um pedaço aqui, eu vou agora me aproveitar dessa parte. Justo. Não é algo do tipo, muitas vezes a gente faz até o preço de custo para realmente, para atender o cliente, para nossa ideia é o quê? Que ele tenha satisfação total quando entra em casa, esteja tudo completo. A gente pensa em todos os detalhes, a gente pede muitas vezes que ele dá uma passadinha lá no final de semana e dá uma olhada. Se tu vê alguma coisa, dá uma falada para mim que tu viu, que tu acha que é importante a gente tá mexendo, tá fazendo de algum jeito diferente, ou tá pensando também. Então, tudo isso a gente pensa junto com o cliente, que a gente tá sempre lá, mas tem muitas coisas que, com a nossa experiência, o cliente pode ser importante pro dia a dia dele, que ele enxergou naquele momento que é importante. E às vezes ele mudou de ideia também. Então, tem clientes assim que, por exemplo, a gente fez o projeto e a gente não... Porque hoje a gente também já tem até a parte de agregar projetos interior junto também. Então, hoje a gente já consegue, assim, o cliente ele sai durante a obra... Com a chave na mão. A gente não faz a parte dos móveis, mas a gente faz a parte do projeto. Tendo o projeto na mão, ele durante a obra consegue ir orçando os móveis e pedras e tudo mais, que é uma parte também muito importante de pensar nos orçamentos e tudo mais. Então, ele já chega ali e... não, terminou a obra, já tá esperando, a parte de móveis já tá esperando para começar a instalar. Então a gente consegue, assim, com essa parte do projeto interiores que a gente agregou também, tá dando esse atendimento mais diferenciado ainda pro cliente. Então, assim, hoje em dia a minha ideia é o quê? É que o corretor, o cliente venha, a gente atenda ele, resolva todas as demandas em questão financeira e tudo mais, e faça um bom negócio para os dois lados, né? Que todo mundo quer fazer um bom negócio. Eu acho que o ganha-ganha é muito mais importante, né? E aí, a partir daí, a gente tem um processo muito legal de... Toda semana, eu mando um áudio toda semana para os clientes. O que foi feito semana passada, o que vai ser feito semana que vem. E aí, teve um final de semana que, por um problema de saúde da minha esposa, eu não pude mandar. Eu mandei na segunda e o pessoal... Meu Deus, a gente ficou até pensando, cadê o áudio do Carlos? E tá esperando. Já tava todo mundo esperando. O que aconteceu? E o pessoal compreende, né? Entende que acontece uma coisa assim, é normal. Mas eu sempre tenho isso religiosamente para estar dando esse acompanhamento do cliente, porque... Justamente isso, o cliente não pode ir na obra muitas vezes. Tem cliente que passa na obra a cada 3 meses e tudo bem, é isso. Esse é o nosso trabalho, é dar essa segurança para ele, que tá sendo tudo feito. Então a gente manda imagens, a gente manda áudio mostrando tudo e acompanha a gente pelas redes sociais, que a gente sempre tá movimentando alguma coisa nesse sentido, melhorando isso a cada tempo, né? Também que é um desafio também pra gente tá melhorando a parte de redes sociais, que é realmente um desafio, né? Mas assim, esse suporte pro cliente de chegar no final do processo e olhar assim, aqui tá até a jardinagem toda pronta, tá do jeito que a gente botou em projeto, tá entregue aqui pra ti. Então ele vai colocar, já com o projeto de móveis na mão, já vai colocando os móveis, né, o que é possível colocar, até aquelas partes burocráticas serem cumpridas, mas a gente não tem qualquer problema. Não, saiu aqui tudo, então tá tudo certo. Então, assim, a nossa ideia realmente é entregar o nosso melhor pro cliente e que o cliente se sinta em casa, realmente, no seu lar. Não é, eu até vejo, assim, que a gente não é uma consultoria de casa, a gente é uma consultoria de lar, e lar é uma coisa diferente de casa, né, pra gente. Assim, não é também querer... falar algo que não existe, né? A gente trabalha com sonhos, né? E isso as pessoas falam, não, todo mundo fala que trabalha com sonhos, mas quando a gente começa a trabalhar com esse ramo, é realmente sonhos. E assim, a casa das pessoas é um sonho que a gente não enxerga o valor disso até ver realmente estar no mercado, né? Então, realmente é uma satisfação muito grande trabalhar com esses sonhos e realmente dar o melhor para os clientes, assim, né? E é literalmente construção de casas de alto padrão com atendimento de alto padrão, né? Com certeza. Do início ao fim, o cara ele já tem isso. É incrível. Eu fui nessa mesma obra que eu mencionei anteriormente, e como a execução da obra era limpa. Tipo, acho que tava começando a colocar as pedras, enfim, os pisos. E, tu não via uma madeira perdida no chão, tu não via uma lata de tinta perdida, um prego ali onde a pessoa pudesse se machucar. É impressionante como vocês tomam esse cuidado de todas as etapas, né? Vocês têm também esse cuidado durante a execução da obra, né? Sim, com certeza. Sim, o cuidado meu e de toda a equipe, né, na realidade, até muitas vezes eu tenho uma semana que eu estou em alguma viagem, alguma coisa, eu não consigo estar presente na obra, mas a equipe está muito orientada em relação a isso, a cobrança disso, né? E tá ali nesse dia a dia, tá fazendo essa limpeza. E a gente tem pessoas externas que a gente leva até lá para fazer essa limpeza, para fazer o cuidado da obra, para pensar realmente que
a gente tá construindo uma casa, mas essa casa em construção está sendo vista por outras pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente fala bastante, né? Isso está sendo visto. A nossa placa está na frente da casa. E alguém vai passar a olhar uma obra de qualquer jeito, como é que vai ser a impressão que vai ter? Então, a nossa cozinha sempre tem que estar limpa, né? Então, mesmo que a gente tenha alguns momentos que não tem o que fazer, né? Que aqueles os momentos mais difíceis, né? Que são desformas, é algo mais desse tipo, né? Que é no momento mesmo, mas no geral, assim, é uma coisa que a gente cobra realmente do pessoal. Mas assim, o pessoal hoje acostumou com isso, não é mais nem uma cobrança, o pessoal já sabe que tira um tempo toda semana pra estar realmente é isso. Então tem um tempo de limpeza de obra, então a gente dedica tempo a isso, porque senão vira uma bagunça e ninguém... Aí, no final das contas, a gente acha que é um custo estar fazendo isso, mas no final se torna uma imagem muito melhor e também a gente não perde material. E tem N coisas que acontecem se tu não organiza isso, né? Sem contar quantos clientes que tu tens através de uma indicação de uma casa que tu já fez. Por quê? Como tu comentou, a gente não tá falando só de metro quadrado, a gente não tá comprando um tecido. Quanto que é o metro quadrado desse tecido? É tanto. Poxa, mas espera aí. Qual que é a localização desse empreendimento? O que tem ao redor? É o que eu sempre falo para os clientes, ou muitas vezes a pessoa chega para mim, viu um patrocinado lá meu, Jéssica, qual que é o valor do metro quadrado dessa obra? Beleza, mas e o que tem por trás? Ai, tá caro esse metro quadrado. Nem tudo é metro quadrado, a gente não tá vendendo tecido. Exato. E o que tem na redondeza? E quanto vai crescer essa região? A infraestrutura. Tu vai querer comparar uma obra da Rosso de alto padrão, onde tem, sei lá, vamos pensar aqui, um piso vinílico de uma miligrama... nem sei como que se fala aquele negocinho de... A metragem do piso, né? Mais grossa, onde auxilia mais no acústico, no térmico. Tu vai querer comparar com um metro quadrado de uma obra que tem um piso normal? Então, poxa, é muito mais do que isso. E, além disso, é o sonho da pessoa. Como tu mesmo falou, né? Então, é importante a pessoa perceber isso. Além de valores ou tudo mais, né? E eu vejo como isso é importante, que às vezes falta esse estralar de dedo pro pessoal perceber também, né? Mas voltando pro assunto, fui longe aqui agora, eu viajo um pouquinho. Mas é um assunto legal também. É um assunto bacana e a ideia do podcast é justamente isso. Ir falando, vai para um lado, vai para o outro. Até só para dar um ponto em relação ao preço do metro quadrado que você falou, muitas pessoas veem, os corretores, até o cliente, qual é o preço do metro quadrado? A gente, infelizmente, não tem preço do metro quadrado, porque o nosso produto não é um produto de metro quadrado, a gente tem valor. O que é o que tu quer que a gente entregue para ti aqui? A gente tem soluções para tudo que a pessoa precisar. A gente tem soluções de piscina de concreto, borda infinita, a gente tem soluções de automação, a gente tem soluções de piso aquecido, a gente tem soluções de tudo quanto é coisa. E como é que tu calcula um metro quadrado de uma quantidade de detalhes dessa? E o que é importante? É colocar isso tudo que a gente faz, isso tudo? Não, a gente sabe fazer, a gente tem pessoas que sabem fazer isso, as nossas equipes elas são preparadas para fazer isso, mas isso é importante para a pessoa? Se for importante para ela, a gente vai colocar. Eu não vou ficar falando para o cliente que ele tem que botar o piso aquecido na casa dele inteira, se não é uma necessidade, se não é algo que ele desejou, que ele pensou, que ele achou interessante. Então, assim, a gente olha realmente para cada detalhe, para cada cliente, e realmente para ver se cabe no bolso dele. Eu vou falar para o cliente que ele tem que botar o piso aquecido na casa dele inteira e ele não vai ter capacidade de pagamento. Não adianta também, porque seria uma coisa muito errada da nossa parte. Justo. Tu vender um sonho impossível, né? Não Justo. tem como, não tem como. E mais uma vez a pessoa chega para ti e fala assim, Carlos, eu quero gastar 500 mil na minha casa. Tu vai entregar, vamos supor, um orçamento dentro disso. E aí ele vai perceber a realidade do mercado, que muitas vezes ele, sei lá, é um empresário do ramo têxtil. Ele acha que ele vai gastar tanto para construir aquela casa. E aí, com esse teu serviço, aí tu consegue fazer com que ele enxergue que não é 500 que ele vai gastar 1 milhão para fazer aquela casa. Exatamente, é. Assim, tem até um desafio também que com as mudanças aí em relação durante a pandemia, pós-pandemia, em relação a preço de cubo e tudo mais. Preço de cubo não dá para basear numa casa com um nível de detalhe desse também, mas se a gente só olhar para o preço de cubo, a gente já vê que tem uma diferença bem grande em relação a isso. Então a gente sabe que durante e pós-pandemia a gente tem uma diferença de preço bem grande. Então, aquela pessoa que construiu faz pouco tempo. Tá, mas foi quando? Foi em 2018. Mas os preços que estavam em 2018 estão hoje
O mercado tá aí, já sabe totalmente. Se a gente olhar qualquer apartamento no litoral, Nossa. aqui, não tem nem comparação. Então, realmente é uma coisa assim que não, a pessoa, às vezes, ela não tá conseguindo enxergar porque ela acha assim, não, então eu vou fazer com qualquer pessoa que vai resolver. Mas, assim, quem realmente sabe e dá valor pro seu sonho, não vai fazer a sua casa com qualquer pessoa, né? Não é qualquer um que vai fazer o sonho dela ser realizado sem ela se incomodar com nada, sem ela ter problema de nada. Então, realmente, o nosso foco é entregar para a pessoa, não é um valor de metro quadrado, né? É um valor de produto entregue. O que a gente vai entregar para ela? Primeiro a gente fala tudo que a gente vai mostrar, depois a gente fala o quanto vai custar para ela, porque realmente a gente mostra para ela o valor de tudo que ela vai ter e por que aquilo foi pensado daquele jeito, por que aquilo vai ser necessário para ela para aquele momento. Se for adequado para ela, tudo bem. Se não for adequado, aí a gente pensa em alguma outra solução e tudo mais. Mas, claro, sempre priorizando uma coisa, prioridade que a gente não abre mão, qualidade. Não vou deixar de colocar um produto com menos qualidade para entrar no orçamento. Não vamos fazer isso. A gente vai fazer uma coisa com qualidade. Então, se eu tiver que abrir mão de uma coisa, a gente tira um pedaço de alguma coisa, a gente diminui alguma coisa em relação à casa para adequar aquilo, né? Mas qualidade nunca abrimos mão. E outra, né, Carlos? Colocar a cabeça no travesseiro que vocês estão fazendo uma obra de qualidade, uma obra que tu não vai ser acordado de madrugada, que caiu um barranco atrás da casa. É ter a ética, né, principalmente profissional, de fazer realmente o melhor dentro de um preço de mercado, de um preço justo e atendendo às necessidades do cliente, né? Com certeza, com certeza. E até por a gente ter todo esse suporte em relação à parte de engenharia, que é uma coisa que a gente opta, assim, tem bastante referência em relação a isso, a gente é a parte de fundações, né? Então a gente tem, assim, cuidado para fazer isso com total segurança. E a gente, claro, nossa equipe, nossa equipe lá da frente da obra fala, meu Deus, vocês estão ficando malucos fazer uma estrutura dessa para uma casa, o que é isso? Não, mas isso aqui o engenheiro e a norma está pedindo. A gente é baseado por norma, tudo é norma. Então, eu venho de uma indústria que vive de norma. Então, como é que eu vou fazer uma coisa diferente? Para mim, tudo é norma. Mas vai ficar, dá para fazer de outro jeito que vai ser mais barato. Mas está dentro da norma, eu vou ter total segurança. É garantido isso aqui? Não é. Então a gente não segue por esse caminho. A gente realmente botar a cabeça no travesseiro e saber que a gente fez o nosso melhor e a gente colocou realmente fez algo para ser bem feito mesmo é a parte mais importante, com certeza. E hoje, como é que tá o mercado, Carlos? O mercado imobiliário, assim, tá vindo muito cliente, tá com muita obra em execução, como que tá aí? Porque a gente escuta, por exemplo, de construtores, tá devagar, tá ruim, não tá fácil, não tá bom. Tem aquele corretor que tá estourado vendendo, tem aquele que tá sempre naquela maré ruim, mas que muitas vezes não faz nada de diferente. Não pensa um pouco fora da caixa. Para a Rodso, como que tá hoje o mercado imobiliário? Então, fazer essa pergunta para uma pessoa positiva de plantão é um pouco complicado, né? Para mim, tudo sempre vai dar certo e tá tudo bom, né? Se não for dar certo, a gente vai dar um jeito de dar certo. Vai dar um jeito de dar certo. Então, é um pouco complicado. Mas, realmente, eu, assim, nos momentos de dificuldade que eu vejo que tem oportunidades, né? Então, boa. Eu vejo realmente que o mercado está cada vez mais aquecido. A gente tem os loteamentos aí mais importantes da cidade, que são realmente onde que a gente está se instalando cada vez mais, né? Tendo uma vida dentro, isso ajuda muito. Tendo também aquela sequência de a pessoa conseguiu pagar o seu terreno, já está conseguindo construir a casa, então tá tendo sequência, né? Os maiores loteamentos. Tem alguns outros que a gente ainda está em dificuldade de documentação, sabe como é que funciona, mas, assim, e pro futuro a gente vê, assim, grandes lançamentos, né? Os loteadores aí estão fazendo grandes trabalhos, tem Privier, tem W lançando todo dia um loteamento muito legal aí, então, assim, a gente vê que o mercado está se expandindo cada vez mais e o pessoal realmente, a gente está no mundo que o quê? Todo mundo está cada vez mais treinando para ser melhor no seu trabalho e ela não vai ter tempo para se dedicar a outra coisa, porque ela já tem a família dela, ela já tem toda a demanda, ela já tem tudo. Como é que ela vai colocar uma obra dentro daquilo? Então, assim, a gente vê cada vez mais isso, a gente vai oportunizar negócio nesse sentido, entende? Então, a gente consegue ser realmente aquilo que encaixa para o cliente, né? Então, assim, o mercado está muito aquecido, a gente tem... Vou te falar, desde a semana passada, assim, os últimos meses a gente teve aí umas 8 reuniões diferentes com pessoas. Caramba! É muita gente, assim, procurando e querendo e tal, e a gente tem rolando obras para iniciar, que já está fechado, e vai aparecendo negócio, vai aparecendo indicações de clientes que a gente nem começou a obra, só pelo atendimento. Que vai massa. aparecendo indicação de clientes que a gente já fez obra, indicação de clientes que a gente
está fazendo obra. Então, é muito legal assim, de ver isso com indicação e até diretamente, o cliente tem formas, até pelo corretor também, que o corretor confiar no nosso trabalho é muito importante, porque uma pessoa quando procura um corretor é para ter confiança nisso, tanto é que a pessoa não tem que, como é que não acha um apartamento, vai procurar um corretor que venda ele acha um corretor e vai atrás daquele apartamento. Tem que ser esse trabalho, né? Então a gente vê que o mercado assim, tá bem aquecido em relação a isso, e com todos esses condomínios saindo aí, a tendência é muito grande em relação a isso. A gente tem outras ideias em relação a empreendimentos também, para construtora também, mas a gente é um braço da nossa construção, a gente sempre vai seguir com a parte de construções de alto padrão, feitas do jeito da pessoa mesmo, assim, uma exclusividade. E ali que tu falou do teu positivismo, né? O mercado, ele sempre tá bom para quem corre atrás, para quem busca o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da própria empresa, do próprio CNPJ, aquela pessoa que diz, tá fraco, tá ruim. Beleza, mas o que você vai fazer para sair desse ruim? Qual a alternativa? Ficar chorando não adianta, né? Então o pessoal também muitas vezes tem essa visão, mas quem corre atrás, quem vai, se relaciona, faz networking, pensa numa alternativa, não deu certo aquilo. Beleza, mas o que eu vou fazer para dar certo agora, né? É ter também essa visão de empreendedor, é ter essa visão de vamos mudar o foco, né? Saindo um pouco mais da parte de construção, entrando um pouquinho mais em desenvolvimento pessoal, né? É importante, seja o construtor, seja o corretor. Pô, não tá legal. Vamos tentar uma coisa diferente. Não tô vendendo lançamento de apartamento. Vou marcar um café com o Carlos para entender. Às vezes ele me explica a metodologia dele, eu já tenho um cliente no meu CRM que eu posso encaixar. Né? Tudo é uma questão de networking, conversa, para sair da caixa também. Exato. Eu vejo assim que a venda tá muito ligada ao foco, né? Do teu foco no momento, né? E assim, muitas vezes quando a gente conversa novamente, muitas vezes com o corretor, ela vai surgindo a ideia, pensando, muitas vezes realmente tentando aí achar uma casa para o cliente, procurei 10 casas, e o cliente tem um poder para achar um produto, né, poder aquisitivo para achar um produto legal, e eu não estou achando, às vezes é o local, às vezes é o tamanho da casa, às vezes não estou achando a solução. Então, como é que eu vou achar essa solução? Carlos, aí ele para pensar e encontra o cliente ali. Agora tu falando, eu já me lembrei de um cliente. É assim. Olha que loucura. É isso. Cara, eu atendi esse cliente para uma casa na Guabiruba que eu tinha exclusividade, caiu a venda e não tem casa que encaixe para esse abençoado. Tô falando. Já vamos achar um produto para ele, com certeza. Vamos marcar uma reunião. Num café, num podcast aqui, ó. A gente tá 43 minutos conversando. Exatamente. Então esse é o nosso foco, assim, a gente faz tudo com muita responsabilidade, então assim, a gente também não vai fazer uma obra e não vai dar conta de tempo de entregar e tal, tudo é muito certo. Se eu não conseguir começar a tua obra hoje, eu vou te falar, não consegui começar a tua obra hoje, a gente tem capacidade hoje, já deixando bem claro, né, mas se eu não for conseguir, eu consigo daqui a 3 meses começar a tua obra, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o tempo que for, e a partir dali vai durar tanto tempo, a gente é muito claro com isso, então a gente tem que ser claro com isso com os nossos clientes, porque tu deixar um cliente esperando é a pior coisa que tem. Hoje em dia eu sempre estico os prazos, né? Eu sempre digo que é mais pra frente, mas eu falo pra ele, pode ter surpresa aí, porque a gente sabe que entregar antes é muito melhor, né? A gente preza por isso, assim, sabe? E evitar esse tipo de problema é uma coisa muito importante. E claro, assim, eu sou a cara da Rhodes fora da empresa, né? E eu que apareço e tudo mais. Mas, assim, essa parte da Maitê, que é a minha sócia também, lá dentro da empresa, assim, na parte financeira, na parte organizacional, a parte de tudo, ela cuida, assim, ela organiza tudo. E nós, com grandes TDAHs da vida, né? É muito importante ter uma pessoa dessa por trás. E a gente corre atrás. Eu sou o leão, assim, eu vou atrás e a gente, assim, trazendo a confiança para os clientes, é mais importante ele confiar primeiramente na minha pessoa, ser interessante, que foi o que a gente conversou, para a pessoa e ela olhar assim, não, essa pessoa ela é capaz de construir o meu sonho. Então é isso que a gente pensa, né? Então assim, a gente tem, não é só uma pessoa, não, né? A nossa tem um equipe, corpo por trás, tem né? também, né? O pessoal do escritório também e a equipe de engenharia também que está sempre aí. E eu sempre digo assim, né? A gente tava conversando, gente, aqui antes de iniciar, que os dois italianos aqui têm um pequeno nível, assim, de TDAH. E como é importante a gente também ter uma pessoa por trás, né? Porque tu é o comercial, eu também sou comercial. Eu gosto de estar na rua vendendo, saindo daqui eu já tenho um café com um construtor, me relacionando, fazendo networking. Mas por trás sempre existe aquela âncora que tá ali te ajudando, que é a Maitê, que é a tua irmã.
Tenho a Andriele, que está por trás agora me ajudando Legal. também, porque senão a gente não dá conta. Não dá conta. E isso também passa um profissionalismo Com certeza. pro cliente que está comprando, pro cliente que está com a Jéssica corretora, com a Rodson. Poxa, olha que legal, não é só o Carlos. A Maite entrou em contato comigo para ver se está tudo certo com a obra, Sim. se está precisando com alguma coisa. Uhum. Então, isso também passa um profissionalismo. E mais uma vez, para finalizar aqui o nosso podcast, a gente mostra a importância e o quão profissional vocês são no atendimento, nessa assessoria completa do início ao fim de alto padrão. E eu digo assim, beleza, você faz casas de alto padrão, até porque hoje é difícil você construir uma casa, você tem que ter um capital interessante, enfim, mas que você vender alto padrão, não é que você está vendendo imóveis de alto padrão, você está dando um atendimento de alto padrão. Sim, com seja certeza. para uma casa geminada, seja para um apartamento na planta, todo mundo tem que ser tratado da mesma forma, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Com certeza. E, infelizmente, a gente vive num mercado, vive num ramo que se a pessoa chega para o corretor e fala assim, eu tenho só 10 mil de entrada, o corretor nem responde. Meu Deus. Muitas vezes nem a própria construtora vai responder. Poxa, aí você vai numa rede social e você diz que seu atendimento é de alto padrão. E se aquele cara te indicasse para uma outra pessoa que tinha potencial? Faço esse resumo para realmente aplaudir de pé a forma que tu atende realmente todo mundo, seja o teu cliente, seja o corretor. Você marcou café comigo aquele dia para me explicar como funcionava a tua forma de trabalho. E não é à toa que tu tá aqui hoje, que vocês estão aqui representando a Maitê também. Cara, é incrível isso. E parabéns realmente pelo serviço que vocês fazem, pelas obras que são lindas, maravilhosas. É incrível, parabéns mesmo. Agradeço a oportunidade de estar aqui também, né? E assim, esse trabalho, esse atendimento, até falo para os corretores, tem um cliente, traz ele lá para tomar um café com a gente, conhecer o nosso trabalho. Ele não tem capacidade de pagamento pelo que a gente vai entregar para ele, a gente não vai conseguir atender ele naquele momento, não tem problema. Mas vai lá conhecer o nosso trabalho, vai entender como é que a gente faz, porque daqui a pouco ele vai lembrar da gente quando ele tem a oportunidade de fazer isso, ou não é o momento que ele vai fechar, ele não quer para agora também. Tem N coisas que podem acontecer, mas traz o cliente lá que a gente conversa com todo mundo, mostra o nosso trabalho, entende também para a pessoa. E muitas vezes, assim, eu dou muita informação para a pessoa, até a pessoa falar, não vai dar para fazer, eu vou fazer por conta, faz desse jeito, faz aquele. A gente dá a dica para a pessoa sair bem instruída, né? Pelo menos porque não é todo mundo que a gente vai atender, não é todo cliente que a gente vai fechar. Se a gente achar que vai fechar todo mundo que a gente conversa, meu Deus, não tá milionária, né, meu amigo? Ou não vai dormir à noite, né? Porque não vai fechar, né? Mas a gente sabe que isso é normal. Então, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui também, Jéssica. Agradeço a confiança no nosso trabalho também. A gente está cada vez mais querendo mostrar isso para os nossos clientes, assim, aparecendo realmente, porque às vezes a gente faz e não mostra, né? Que isso é uma dificuldade na parte das redes sociais, o pessoal puxa um pouco a nossa orelha por causa disso, né? Mas aproveitar também, se for oportuno também, para agradecer também a Maitê também, que está sempre comigo desde sempre, né? E sem ela, a Rodson não existe, e sem mim, a Rodson não existe. Nós somos aí, não é só irmãos, né? Somos assim, realmente cada um a sua parte vital, né? Então ela, com toda a assessoria jurídica de tudo, o negócio é muito importante para tudo, e todas as funções que ela desempenha também, que são N também não tem o que falar, e toda a nossa equipe também, agradecer todo mundo que trabalha e trabalhou já com a gente, assim, que realmente o valor do tempo dedicado para estar com a gente, eu acho que assim, não tem coisa mais importante que o teu tempo na tua vida. Então quem dedicou tempo para estar conversando com a gente, para estar fazendo o seu melhor com a gente, assim, eu agradeço do fundo do meu coração, realmente, e é genuíno isso, não é falácia, não, é realmente uma coisa que eu acredito que todas as pessoas dedicam tempo assim aos outros, eu acho muito legal. E também agradecer também, mandar um beijo para minha esposa Maiara e para minhas filhas, a Luísa e a Maria, senão elas me cobrem em casa, mas sem elas são a essência do Carlos querer estar aqui. São a tua base. Exatamente, de chegar em casa e ter um abraço delas, e é isso, né? Sem a nossa base a gente não consegue, né? A casa começa da onde? Da base, da estrutura, e elas são a minha fundação, a minha estrutura. É o que eu sempre falo, por trás de todo grande homem ou de uma grande mulher de negócios, existe uma base por trás que está ali segurando a tua mão, te apoiando, te incentivando. Vai, tu consegue, eu acredito em ti, eu confio em ti, que eu tenho certeza que o Carlos de hoje só é o Carlos de hoje por
por todas essas pessoas que estão ali do lado dele. Com certeza. A gente até o positivista tem os seus dias ruins, né? Exato. Seus dias tristes, né? Ou cansados e tudo mais, mas assim, um apoio, um abraço, assim, já limpa tudo e a cabeça limpa. E a gente, aquela coisa, a frase, o feito é melhor que o perfeito, segue todo dia. Eu preciso fazer todos os dias, eu preciso acordar todos os dias e fazer. Então, eu vou acordar no mesmo horário todos os dias, eu vou seguir e vamos fazer as coisas o melhor que a gente pode fazer. Se a gente tá lá, dedicando nosso tempo a fazer, vamos fazer o nosso melhor. Pelo menos isso. Pelo menos o nosso melhor. É isso que a gente sempre opta e quer fazer. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vou deixar o telefone do Carlos, o Instagram, todas as redes sociais, tanto dele quanto da Rotso. Entre em contato com ele, marca um cafezinho, conversa direitinho com ele, porque realmente é importante você pensar com cuidado, com carinho, com atenção, que o seu lar merece. E eu te vejo no próximo episódio.